Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Jogada Inteligente. Aqui nós vamos ver estatísticas, análises, projeções para a Mega Sena e para outras loterias também. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, assinem o sininho de notificação para serem notificados toda vez que eu postar um vídeo novo e compartilhem com o maior número de pessoas possível, pois assim o algoritmo de YouTube entende que o canal é relevante e sugere para mais pessoas, ok? Então, vamos iniciar com essa planilha e eu vou explicar cada item da planilha para que vocês possam entender como eu faço a seleção, a projeção e a análise para os futuros jogos. Nós estamos vendo à esquerda um painel todo ele colorido e isso significa o seguinte: neste primeiro quadro aqui, eu estou analisando os quadrantes. Neste segundo quadro aqui, eu estou analisando as linhas. E neste terceiro quadro, eu estou analisando as colunas. Então, para quem não sabe ou não entendeu, vamos apresentar. Aqui eu tenho um quadrante, toda essa parte aqui, esse retângulo, que vai do número 1 até o número 5, do número 11 ao número 15, do número 21 ao número 25. Esse é o primeiro quadrante. O segundo quadrante, do número 6 ao número 10, do número 16 ao número 20, do número 26 ao número 30. Igualmente para o terceiro e quarto quadrantes. As linhas é esse espaço aqui horizontal que vai do número 1 ao número 10, do número 11 ao número 20, a linha 2, e assim até a linha 6, do número 51 ao 60. As colunas aqui representados: coluna 1, todos os números final 1, coluna 2, todos os números com final 2, coluna 3, todos os números com final 3 e assim sucessivamente até a coluna 10, todos os números com final 0. Quando acontece uma falha, ou seja, quando não é sorteado nenhum número ou no quadrante, ou na linha, ou na coluna, é marcado aqui com uma cor conforme essa legenda aqui. Então, para exemplificar, o resultado do último concurso, que foi o 2563, teve os números 5, 9, 14, 30, 38 e 50 sorteados. Estão aqui representados. 5, 9, 14, 30, 38 e 50. E essas colunas não tiveram número. A 1, a 2 e a 3, a coluna 6 e a coluna 7, igualmente. Então, nós tivemos 5 colunas sem número sorteado. Então, elas estão aqui representadas nesse marrom bem escuro para ressaltar que não houve número sorteado nessa coluna e foram pintados aqui. Então, levou uma marca aqui e aqui também, nesses 3 campos. Ou seja, 5 colunas falharam. A última linha também falhou, linha 6, então foi marcada aqui, última linha com falha. E este quadrante aqui, que é o quadrante 3, também falhou, não tivemos números sorteados aqui, nesse espaço, também recebeu uma marca de falha. O que significam essas interrogações aqui? Essas interrogações estão indicando uma possível falha neste campo. Por quê? Porque este quadrante 1 está há 22 concursos sem apresentar uma falha. Nos últimos 500 concursos, isso só aconteceu uma única vez. Então, o quadrante mais propenso a falhar é este quadrante 1, este quadrante aqui. Então, eu coloquei uma interrogação ali. Qual é a linha mais propensa a falhar? A linha que está mais em atraso aqui, sem falha, é essa aqui, a linha 2. Então, eu coloquei uma interrogação nessa linha também. As colunas. A coluna mais propensa a falhar é a coluna 4, seguido pela coluna 9. Poderia ser a 8, poderia ser a 10. Eu escolhi a 9. Observa que em todo concurso, pelo menos 4 colunas
falham. Por quê? É óbvio, nós temos 6 números, 10 colunas. Se cada número for colocado numa coluna, vão sobrar 4 colunas, pelo menos 4. Nesse caso aqui tivemos 5, né? Porque na coluna 10 nós tivemos 2 números sorteados, o 30 e o 50. Então, só tivemos 5 colunas com um ponto marcado. As outras 5 ficaram sem número nenhum. Isso facilita muito quando acertamos a coluna que vai falhar, porque cada coluna que se exclui são menos 6 números a serem apostados. Cada linha que se exclui são menos 10 números a serem apostados. Cada quadrante que se exclui são menos 15 números a serem apostados. Então, como existe uma tendência, não é, de você, com menos números, poder fazer um jogo mais assertivo, óbvio que se a gente consegue diminuir a quantidade de números a ser apostados, as nossas chances aumentam em muito. Bem diferente de você usar 60 números e usar 40, usar 30, as suas chances aumentam exponencialmente. Não é? Este outro quadro aqui, o que está representando? Eu faço uma análise dos últimos 12 concursos, ou seja, eu extraio os 12 últimos concursos, a numeração que foi sorteada, e ploto elas aqui. Por isso que vocês estão vendo várias casas vazias aqui. Essas casas estão vazias justamente porque esses números não saíram nos últimos 12 concursos. E o que isso é relevante? É relevante no sentido de que a cada 12 concursos, se você pegar os 12 concursos para trás, poderia ser feito com 10, poderia ser feito com 15, eu escolhi o número 12. Usando 12 concursos, nós podemos ter uma garantia de quina. Ó, como saiu aqui quina, aqui saiu terno, aqui saiu quina, aqui saiu a quadra, aqui saiu a quina, quadra 2 vezes, quina novamente, outra vez o terno. Mas você observa que aqui, por exemplo, saiu uma sequência de cena. Aqui também saiu uma sequência de cena. Então, a numeração que está aqui do lado são quantos números que foram a base de dados que foi utilizada de 12 concursos anterior ao concurso em questão produziu a quina, produziu a quadra. Ou seja, já teríamos aqui nessa quantidade de números a quina ou a quadra, pelo menos, né? Mas pode ser a cena também. A cena já não sai já há algum tempinho, né? Na base de dados aqui. Mas a quina e a quadra estão bem frequentes. Então eu utilizo esta maneira de eliminar números, por exemplo, aqui vocês estão vendo que dezenas selecionadas 42, já eliminei 18 números só com esse método, tendo ainda a previsão de poder ter a quina. A média dos últimos 37 sorteios, ou seja, somando isso aqui dividido por 37, é 4,8, ou seja, está tendendo ao número 5, né? Está tendendo a quina. Então aqui já é uma pontuação, né, que garantidamente a gente tem aqui, ou pelo menos a quadra ou a quina, que podendo ter até a cena mesmo. Para cada sorteio que a Mega Sena realiza, a Caixa Econômica, em cima da Mega Sena, nós temos um padrão de números, né? Então nós temos os números primos, que são esses aqui já salientados, 2, 3, 5, 7 até o 59. A média por concurso são 2 números destes. Números Fibonacci, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, a média é 1. Eles são formados, o posterior é a soma dos dois anteriores. Então, o número 3 é formado somando o 2 e o 1, o 5 é formado somando o 3 e o 2, o 8 é formado somando o 5 e o 3. Isso tem a ver com o matemático Fibonacci, que descobriu que na natureza muitos padrões da natureza seguem esta numeração. Então, é feita essa análise aqui também. Números múltiplos de 3, 3, 6, 9 até o 60. Em média, saem 2. Pode sair resultado diferente desse? Pode, mas nós estamos procurando aqui padrões. Então, este é o padrão que ocorre. Seguido por números melhores, mais sorteadas, mais atrasadas e ciclo. O que são as melhores?
Eu acompanho na minha planilha uma estatística dos números que mais saíram. Aqui eu estou pegando os 20 últimos concursos para tentar uma assertividade maior. Poderia ser 50 últimos concursos? 100 últimos concursos? Sim, poderia ser qualquer valor. O problema é que quanto maior a quantidade de concursos que estamos analisando, mais uniforme vêm os resultados, mais se parecem. Então nós estamos querendo achar justamente as discrepâncias, as anomalias, para que em cima dessas discrepâncias a gente possa conseguir um resultado melhor. Então esses números melhores aqui, eles já estão baseados nos números que mais falham, nos números que têm sido mais sorteados. É feita uma média, uma pontuação, cada um leva um peso e a planilha me produz esses números aqui, ou seja, o número 3, o mais provável, até o número 48, o menos provável, dessas melhores aqui. Mais sorteados, aqui é uma comparação bruta, então o 25 foi mais sorteado que o 10, que foi mais sorteado que o 38 e assim sucessivamente até o 33. Mais atrasadas são as dezenas que estão em atraso, então o número 11 está 62 concursos em atraso, a 42, 59 concursos, número 7, 51 concursos, número 40, 41 concursos. Então, esses números aqui em atraso, obviamente, não vão aparecer aqui nessa minha listagem dos 12 últimos concursos, né? Porque esse aqui, por exemplo, está em 41 atraso, então ele está aqui em cima. Mas são números importantes para serem jogados, porque acima de 40 concursos em atraso, o número já fica elegível, né, a sair, já fica bom para ser apostado. Então esses 4 números aqui estão muito bons para serem apostados, eles vão entrar na minha previsão. Ciclo 7, 11, 21, 40 e 42. Não é coincidência de estar aqui nos mais atrasados, porque isso aqui é justamente o que falta para concluir um ciclo. O que é um ciclo? É quando todos os números são sorteados, todos os 60 números saem. Nesse último ciclo, o ciclo atual é 33, há 33 jogos que iniciou esse ciclo atual, não sai o número 7, não sai o número 11, não sai o 21, não sai o 40 nem o 42. O máximo que ficou para completar um ciclo foi 76, esse númerozinho aqui, e o mínimo, ou seja, o que completou mais rapidamente foi com 27. A média fica em 46, ou seja, a cada 46 concursos fecha-se um ciclo, ou seja, todos os números são sorteados. Qual é a relevância disso para a gente? É o seguinte, quando esse número aqui, 33, que é o atual, né, o ciclo atual, começar a se aproximar do 46, significa que essas dezenas aqui, não essas, mas pode já ter saído 42 ou 40 ou 11, o que tiver aqui está muito próximo a ser sorteado, para que o ciclo se feche. Pode passar de 46? Pode, já tivemos com 76, mas na média, né, e o que a gente busca é padrão, então na média 46, tá? Então, isso aqui está mostrando para a gente o ciclo. Esse quadro aqui embaixo, eu acompanho porque há uma tendência dos números a saírem próximos aos números que saíram do último sorteio. Como é que é isso? Então aqui, ó, o último sorteio foi 5, 9, 14, 30, 38 e 50. Ele foi colocado aqui. Eu procurando aqui nessa outra planilha, vou trocar aqui só para vocês entenderem. Olha aqui, ó, o concurso 2562, o anterior do último, né? Saiu 6, 12, 32 até o 57. Está aqui, 6, 12, 32, tal, 57. O último, como é que foi sorteado? Sorteado 5, 9, 14, 30, 38 e 50. E estavam aqui, ó, 5, 9, 14, o 32, o 38 não saiu, mas saiu o 30 e o 50, ou seja, neste quadradinho aqui nós tínhamos a quina. Então eu faço a análise do último concurso,
mais 3 dezenas para cima, menos 3 dezenas para baixo, e vamos escolhendo números aqui que se compatibilize com esta seleção que nós já fizemos, essa prévia, e remeta também a esta estatística aqui. Nós tentamos linkar esses quadros todos para que os números escolhidos aqui tenham a maior representatividade possível. O que é esta numeração aqui? Essa numeração são os números próximos à média de atraso. O que significa isso? Significa que um número ele sai uma vez e fica um determinado número de vezes sem sair. Ao longo de todos os concursos da Mega Sena, é anotado quantas vezes esse número ficou sem sair e o período médio que ele ficou nessa falha. E a planilha, para mim, me amostra os melhores números, ou seja, os números que já estão próximos à média de atraso, são esses aqui. Em média, saem até 3 números daqui. No jogo passado, saíram 3 números. Não necessariamente o número escolhido. Por exemplo, o 43 está próximo na média de atraso, mas pode ser que saia o 44, pode ser que saia o 42. Esse é o mais um e o menos um que eu coloco lá no canal, quando eu postei as estatísticas. Então, isso aqui é a média de atraso desses números em todos os concursos que já aconteceram. Isso vai variando, obviamente, concurso a concurso. Esse outro quadro aqui é para fazer um cálculo em cima das datas. A data é um fator importante. Embora intuitivo, não tem nenhum processo estatístico que meça com o que a data vai trazer de resultado, mas já houve caso da data gerar os 6 números que foram sorteados na Mega Sena. Então, usar a data ou o valor do prêmio como uma fonte de números para realizar as apostas é um fator positivo. Então, o que eu fiz aqui? 140222023, exatamente essa numeração aqui, eu faço a redução até que chegue ao número, a unidade aqui, né? Um número só representado. Como é que é isso? 1 mais 4, 5, 4 mais 0, 4, 0 mais 2, 2, 2 mais 2, 4, e assim vai até zerar. Quando passa do número, o número vira 2 dígitos, coloca-se apenas o último. Então, 7 com 6, 15, bota o 5. 6 e 6, 12, bota o 2, e assim até fechar. Isso aqui gera números, né? Número 20, número 1, número 22, número 52. Esses números estão aqui. Não estão todos, né? Eu fiz um apanhado de números que estão relacionados aqui. E aqui embaixo é a soma e subtração de maneira direta da data expressada, né? em 3 grupos de números. Então, estão aqui também. Tá? Então, nós temos aqui várias fontes de dados para que a gente possa fazer essas escolhas da numeração que vai ser gerada os cartões. Aí cada um vai gerar 6 dezenas, 7 dezenas, 8 dezenas, conforme queira apostar. Eu gero cartões com 6 e 7 dezenas. Essa marcação aqui, né, em marrom, mais clarinho, um pouco mais escuro e bem mais escuro, é a representação justamente dessas interrogações. Então aqui eu botei para falhar todo o quadrante 1, está aqui, em marrom bem claro. Depois eu botei para falhar a linha 2, está aqui, num marrom um pouco mais escuro. E as duas colunas, a coluna 4 e a coluna 9, em marrom bem mais escuro. Isso visto, agora nós vamos ver como vai ficar a escolha desses números aqui. Na próxima planilha, tem aqui ela já preenchida, ou seja, eu já fiz a seleção de números para que seja preenchido aqui toda essa carreira de números aqui, que é a matriz de onde será gerado os meus volantes.
embora eu tenha dito, né, que toda essa coluna, o quadrante 1 e a linha 2 estão marcados para falhar, não significa que eles vai acontecer a falha. Pode ser que a falha, em vez de sair aqui, embora esteja o mais propenso a falhar seja a linha 2, pode ser que falhe a linha 3, né? Ou a linha 4, ou a mesmo duas linhas, a linha 2 e a linha 3. Mas não é garantido. Nada dessa interrogação aqui é garantido. Então, como não há garantias e o número 11 está muito atrasado, não só o 11, bem como o 42, o 7, o 40, o que eu fiz? Eu coloquei esses números aqui, eles estão pintados em verde, ou seja, eles foram selecionados para entrar aqui na planilha, né, de geração de jogos. Porém, eles estão pintados em vermelho, ou seja, são números em atraso. Eles estão aqui nessas mais atrasadas. Como aqui está me gerando 5 números, pode ser que um destes aqui seja o sexto, né? Uma vez que, quando eu fiz a seleção dos 12 últimos concursos, esses números não apareceram aqui, justamente porque eles estão muito em atraso, estão muito lá em cima da tabela. Então pode ser que um destes saindo complete aqui os 6 números que faltam, né, para a gente completar e ter os 6 números como uma fonte de dados para gerar os nossos dobramentos, tá? Então, tudo que está pintado aqui em verdinho está selecionado aqui embaixo, tá? Eu procurei neste quadro aqui contemplar todas as colunas, né? Então, todas as colunas têm pelo menos uma marcação, uma ou mais, tá? Aqui eu concentrei os números no quadrante 3 e no quadrante 4. Deixei muito pouco no quadrante 1, somente o número 11 e o 23, porque os dois também estão em atraso. O 11 é o mais atrasado de todos, o 23 está entre as 15 mais atrasadas. E o restante eu distribuí de maneira uniforme. Esse azul aqui é o último sorteio, para a gente ver como é que esse padrão aqui apareceu dentro das nossas, dos nossos números sorteados, não é? E é isso. Ou seja, eu baseado nisso, para vocês, eu já gerei aqui 30 resultados, 30 volantes, né? 30 sequências numéricas de 6 números, serve como uma sugestão de jogos. Essa numeração aqui, esses volantes, não foi feito o fechamento completo, porque para gerar volantes de 6 números, né, usando 20 números como base, dariam muitos volantes, mas aqui é feito uma análise em que é levado em consideração a frequência que o número tem saído, o atraso do número, quantidade de números pares, quantidade de números ímpares, filtros para que não saiam muitos números na mesma linha, muitos números na mesma coluna, por exemplo, 5, 6 números, muito difícil, né, de sair 5 números na mesma linha. Já aconteceu? Já aconteceu, mas isso não é um ponto fora da curva. Então, o que a gente procura fazer sempre numa análise inteligente é procurar o que mais acontece para que o nosso jogo fique dentro da faixa que mais ocorre para as nossas chances de premiação aumentar. Não significa que jogando dessa forma nós vamos ser premiados, embora eu utilizando esse método eu já consegui fazer a quina e algumas quadras. Porém, tudo depende também um pouco da sorte, né? A gente conta com a sorte. É preciso que o número que a gente escolheu aqui para gerar os volantes estejam os 6 números aí. Porque senão vai ser difícil, né, você conseguir. Botou 3 números aqui, tu não consegue premiação. Só tem 3 números que foram sorteados. Então é preciso que você consiga os 6 números para que, se acontecer dos 6 números saírem, há uma grande chance
dentre esses 30 ter pelo menos uma quadra. Pode ser que tenha quina, pode ser que tenha sena, tá? Então é isso. Eu agradeço a presença de vocês no meu canal. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, já está com 25 minutos aproximadamente, mas eu precisava explicar para vocês como é que funciona toda essa planilha, não é? Mas acredito que nos próximos vídeos será bem mais rápido, porque vocês já vão estar entendendo cada parte dessa aqui. Eu vou fazer só acompanhamento do que foi sugerido e o que ocorreu e as novas sugestões, ok?